O relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos durante visita a Maceió em dezembro do ano passado, após conferir a situação dos moradores dos bairros afetados pelas atividades da Braskem, foi aprovado em reunião realizada esta semana. Nele, constam também um raio-x detalhado de como se encontrava a população dessas localidades no momento da inspeção e recomendações direcionadas aos órgãos nas esferas, com o objetivo de reparar danos causados a inúmeras famílias. Aproximadamente 60 mil famílias, mas quem vai trazer dados precisos, até porque tem acompanhado de perto como Comissão de Direitos Humanos, é o doutor Roberto Moura, que está nos dando esse prazer aqui no estúdio. Qual é a realidade nesse raio-x das famílias afetadas por esse afundamento do solo provocado pela petroquímica? Olá, Viderlan. Olá a todos os telespectadores do Gazeta News, a edição da tarde. Bom, a gente tem que diferenciar 3 grupos, que esse relatório destaca muito bem. O grupo que está dentro da área 00, que é a área de subsidência, essa área de risco. Essa área, ela está sendo indenizada em acordos que, na nossa leitura, são acordos muito ruins. Haja vista que não se tem acordo em estado de necessidade. Para se ter um acordo, você precisa ter uma liberalidade em poder aceitar ou não. Então, aí a gente já tem algo muito básico da teoria geral do direito civil, que fere diametralmente o que nós chamamos de acordo, né, com a vontade livre e espontânea das partes. Nós vamos ter um segundo grupo, que são os grupos das bordas, né? O grupo que está ali na Vila Saem, Marquês de Abrantes, Flechal e toda a borda que engloba esse processo de isolamento e ilhamento socioeconômico que foi feito pela Braskem ao retirar toda aquela região que está na região 00. E vamos ter também os atos reflexos, que é toda Maceió e todos os municípios adjacentes que sofrem também, como Coqueiro Seco, Rio Largo e todos esses grupos. Então, dividimos em 3 grupos para fazermos essa análise. Obviamente, a missão, ela focou bastante no critério de vulnerabilidade socioeconômica das pessoas que se encontram nas bordas. Chegamos na missão, inclusive eu estava presente junto com a presidenta Marina Derma, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conselheiro Edna Jatobá e conselheiro Carlos Nicodemos, e fomos direto, né, para o Bom Parto no dia do rompimento da mina 18. No dia do rompimento da mina 18, pasme, Viderlan, não se encontrava nenhum membro do Estado de Alagoas, da Defesa Civil, para passar informações seguras para a população que se encontrava no Bom Parto, muito próximo da mina 18, e eles, sem direito básico a uma informação segura. Então, isso nos chamou muita atenção, nos chamou mais atenção ainda o estado de insegurança que aquela população vive, e muito nos parece o que uma filósofa, Hannah Arendt, chama de uma obediência cadavérica, né? Nós estamos passando por um processo, nós estamos traumatizados, nós sofremos um trauma enorme diante da fissura provocada pelo crime ambiental da Braskem e precisamos claramente enfrentar isto da melhor forma. Agora, é claro, doutor Roberto Moura, que como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Comissão Nacional, também é importante dizer isso, a gente abriu essa edição do Gazeta News trazendo o depoimento do vice-presidente da Braskem, o Marcelo Arantes, que admitiu pela primeira vez publicamente a responsabilidade da empresa pelos bairros afetados e pelos danos cometidos a estas famílias. Juridicamente, como a comissão recebeu essa notícia, esse depoimento, essa declaração, e quais são as providências que a comissão vai tomar diante desse gato agora já confirmado na CPI na manhã de hoje? Perfeito, Verlan. Esse fato, ele vai diametralmente contra aquilo que a Braskem historicamente sempre colocou, dizendo que em todos os momentos que foi um erro geológico, uma falha geológica, né? E não quanto um crime ambiental e não enquanto um dano ambiental provocado pela mesma a partir da mineração predatória. Observe que essa forma de traduzir esse dano ambiental, ela nos coloca, primeiro, no seguinte aspecto, uma perspectiva de naturalização. Não é um crime, é uma tragédia. Não é um crime, é um desastre. Tragédias e desastres, você não tem responsabilização. A partir do momento que o vice-presidente, o Marcelo Arantes, ele declara que a Braskem, ela é causadora desse fato, nós temos uma mudança de chave. E o que nos preocupa bastante a respeito disso? Os acordos feitos pela Braskem, ela passou a ser possuidora desses imóveis, dos públicos e dos privados. A rua passou a ser dela. As casas passaram a ser dela.
Ainda que se discuta se elas têm a propriedade ou a posse, sem sombra de dúvidas a posse, sim, a gente precisa realmente enfrentar essa questão. Como foram feitos os acordos? Podemos chamar de acordo? E segundo ponto, nós podemos, de fato, entender que a Braskem ela pode ser possuidora desses espaços? Na minha ótica, não. Até porque, do ponto de vista do direito público, o município ele não poderia ceder a posse nem a propriedade para uma empresa privada da forma como foi feito. Então, me preocupa os acordos que foram colocados. O relatório, ele coloca a necessidade de revisão do acordo que o município de Maceió fez com a Braskem. E esse ponto de hoje, certamente ele vira a chave no entendimento da responsabilização da Braskem a partir da própria declaração da mesma de que foi causadora desse dano. É claro que muitas coisas circulam também nos corredores sobre uma possível revitalização de vários pontos já considerados de áreas de risco. Essa situação, no olhar da Comissão de Direitos Humanos, qual é o posicionamento, doutor Roberto? Nós entendemos que o posicionamento que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União adotaram de que as bordas devem ser calcadas numa perspectiva de revitalização, ele é muito ruim, porque esses órgãos entenderam que apenas o critério da subsidência é que deve ser levado em conta. Nós percebemos isso como um erro. Por que um erro, Viderlan? Porque o critério socioeconômico ele é tão importante quanto o critério da subsidência. Então, precisamos sim levar em conta o aspecto da vulnerabilidade socioeconômica que o processo de ilhamento social, feito a partir da mineração predatória da Braskem, nos colocou. E colocou toda a região do Bom Parto, do Marquês de Abrantes, do Flechal de Cima e Flechal de Baixo, e de toda essa região que precisa sim ser levada em conta. A nossa OAB, Seccional Alagoas, ela tem diversos relatórios que estão públicos no site, só basta ir ao OAB, na aba Serviços Relatórios, lá se encontram os 4 relatórios que o OAB fez, e no site do Conselho Nacional de Direitos Humanos está lá o relatório da missão da Braskem. Doutor Roberto Moura, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, parabéns pela atuação da comissão, é muito importante isso, porque o papel representativo para todas essas famílias que acabaram sendo obrigadas a deixar seus locais, eu diria que essa representatividade acaba sendo também um papel de utilidade pública que a OAB tem exercido aqui no nosso estado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Viderlan. Bom, depois da participação do Dr. Roberto Moura, ele que faz parte também da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas e da Comissão Nacional, nós vamos agora trazer uma última informação nessa edição do Gazeta.